Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Que Deus, por sua graça, misericórdia, fale ao nosso coração por meio da palavra. Em nome de Jesus. Amém? O primeiro versículo que foi lido diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Que promessas são essas? Citarei aqui uma dessas promessas. Acho que é a maior de todas. Paulo estava falando dessas promessas no capítulo anterior. Segunda de Coríntios, capítulo 6, o versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque vós sois o santuário do Deus vivente, como Deus disse. Veja bem, é Deus dizendo, é promessa dele. O que Deus vai dizer aqui é tremendo, é uma promessa maravilhosa. Porque vós sois o santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei. Você vê? Neles habitarei. Deus está prometendo habitar em nós, morar em nós. E você pode levar isso a sério, porque é Deus falando, é Deus prometendo. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Uma outra versão que vou citar agora, partes do versículo, diz assim: pois
vocês são a casa de Deus vivo, a casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles, eu morarei neles, e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Promessa grandiosa. Morarei neles. Somos a morada santa de Deus. Salmo 93, verso 5. Muito fiel são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Você vê? A santidade convém à tua casa. Quanto tempo? Quanto tempo a santidade convém à tua casa? Para sempre. Que casa é essa? O que significa a casa de Deus? No texto que li para os irmãos, disse isso: pois vocês são a casa de Deus, morarei em vocês. A casa de Deus, a morada do Senhor é santa, sempre. A casa do Senhor é a pessoa que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo. Por isso Cristo pode viver nela, morar nela. Irmãos, o Senhor habita na pessoa que morreu e que ressuscitou com Cristo. Paulo disse isso: eu estou crucificado com Cristo, morri com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo era habitado por Cristo. Cristo morava nele. A casa do Senhor não é feita de paredes fixas, tijolos, materiais de construção, ouro. Não. A casa do Senhor é a pessoa regenerada, aonde Deus mora, aonde Deus habita, vive e se expressa. É casa ambulante, ativa, dinâmica, santa, totalmente santa. O que é santo? Santo é aquele indivíduo que Deus separou do pecado para ele. Deus separou do pecado por meio da nossa morte com Cristo e ressurreição com Cristo. E Deus separou para o uso peculiar dele. É a palavra santo, é o termo santo, não é? Cristo, irmãos, nos libertou do pecado para colocar em nós a sua vida justa e santa. Cristo nos libertou do pecado para viver em nós, para morar em nós, porque morar em nós é a promessa que Deus fez: morarei neles,
habitarei neles. Cristo nos libertou para colocar em nós a sua vida, para viver em nós. Cristo vive em mim, de fato, Ele vive, mas Cristo não vive uma associação com o diabo, porque o pecado é produto do diabo. Se o Filho de Deus habita em nós, mora em nós, vive em nós, quanto de pecado pode ser admitido dentro de nós, em nós? Nada, porque Jesus, a sua vida não tem nada com o pecado, irmãos, nada. Então, vamos encarar com toda a seriedade esta questão. Ao Senhor toda a santidade, ao Senhor toda a reverência. A santidade convém à casa do Senhor, à casa de Deus para sempre. Vamos voltar ao texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, a promessa que eu estou considerando com os irmãos é esta promessa que Deus me fez e fez aos irmãos: habitarei em vocês, eu vou morar em vocês. Essa promessa é o eixo da nossa experiência com Deus. Somos habitados por Ele. Agora, antes de sermos habitados por Ele, nós precisamos morrer, viu? Precisamos morrer. Antes que Ele esteja em nós, nós temos que estar nele. Temos que estar nele. João capítulo 15, verso 4 e o 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ler também João 14, verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Veja bem, João 15, verso 4, o primeiro texto lido, Jesus mesmo está dizendo: está em mim e eu em vós. A ordem é esta, não pode ser mudada, alterada, invertida. Está em mim e eu em vós. No versículo 5 de João 15, Jesus fala novamente, naquele dia, João 15, quem está em mim e eu nele. Quem está em mim e eu nele. E no último texto que foi lido, João 14, 20, diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Viu?
Toda a nossa experiência cristã autêntica consiste desses dois movimentos, irmãos. Nós em Cristo e Cristo em nós. O primeiro movimento é a atração que culmina na nossa morte com Cristo. O primeiro movimento é a atração que resulta na nossa morte com Cristo. O outro é a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Ganhamos a sua vida, não é? A partir da nossa ressurreição juntamente com Cristo, Cristo está em nós. O Filho de Deus está em mim. Ele habita em mim. Ele mora em mim. Ele vive em mim. Isto é a novidade do Novo Testamento, irmãos. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. É a novidade do Novo Testamento. Não é? Cristo em mim. Cristo em mim. Não é? Isto muda tudo para nós, irmãos. Se você crer nisto, isto muda tudo para você. Estar nele, viver nele, mover-se nele, sendo habitado por ele. Essa fusão de nós com Cristo, nós com ele, ele conosco, é a coisa mais maravilhosa, irmãos, de toda a palavra de Deus. Daqui surge o habitar de Deus em nós. Deus mora em nós, né? Nós somos a catedral de Deus, irmãos. Ele em nós, não é? Somos a catedral onde Deus vive e onde acontece a grande adoração, o único e supremo culto, irmãos. O culto desta noite já deve ter ocorrido na catedral de Deus, aqui dentro, onde Ele está. O que estamos fazendo agora é uma exteriorização do que está acontecendo dentro da gente, porque é aí que Deus está, é aí que Deus está se manifestando, vivendo, morando, habitando, não é? Só tem duas opções, só duas. Ou você é morada de Deus, ou habitado pelo pecado. Ou é morada de Deus, ou habitado pelo pecado. Para ser morada de Deus, você precisa morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar em Cristo, né? Em uma nova criatura. A nova criatura é a morada santa de Deus. A velha criatura é habitada pelo pecado desde que nasce. Salmo 51, verso 5. Veja aí. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, o ser humano é formado em pecado e concebido em pecado. Davi aí está dizendo o seguinte:
tenho sido pecador desde o dia em que fui fecundado. É o que Davi está dizendo. A fecundação humana acontece quando um espermatozoide entra no óvulo, fazendo com que a mulher fique grávida. Eis aí um pecador. Já está aí o pecado, o pecador. É fato que o pecado já habita nesse feto. Já. Não é, irmãos? O feto vai se desenvolvendo, o ser ali no ventre, no útero, vai se desenvolvendo, e o pecado também. O pecado também. Não é? O pecado habita dentro do ser humano. E o que é o pecado que vem com o ser humano, que habita o ser humano? É a natureza pecaminosa, irmãos. É a natureza que se exterioriza em práticas também pecaminosas desde o dia em que nasceu. É o que Davi está dizendo por experiência própria, não é? Mas o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi? Porque muita gente olha para Davi e também para outros personagens das Escrituras, né? E fica olhando para o pecado que eles cometeram. E por que eles pecaram? Pecaram porque eram pecadores. Por que a pessoa peca? Peca porque nasce com a natureza, né? O indivíduo peca porque é pecador. Por que você peca? Peco porque sou pecador, já nasci assim. E muita gente fica olhando isso e justificando o seu pecado. Davi pecou, Abraão pecou, né? Lógico que Davi pecou. Era pecador, ele mesmo confessa aqui. Mas o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi quando Deus revelou para ele quem ele era de fato? Ou você acha que Davi disse isto aqui: eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe? Viu? Que ele foi fecundado já em pecado, e o pecado já veio com ele. Ele já era habitado pelo pecado desde a fecundação, e desde o dia em que ele nasceu, o pecado já começou a se manifestar nele e através dele. Você acha que ele, assim, de repente, descobriu isso? Que ele leu em um livro? Não. Deus revelou para ele a sua natureza. E quando Deus revelou para ele, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa maravilhosa. Aconteceu o que acontece com todos aqueles a quem Deus também revela. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Eu sei, quando Deus revela, o que é que acontece? Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Chegou um dia que Deus encurralou o cabra e revelou quem ele era, e ele fez a coisa certa. Ele foi diante de Deus e fez o pedido: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Cria em mim, ó Deus, uma natureza nova, e renova em mim um espírito reto. Tudo que Deus queria ouvir, tudo que Deus queria ouvir. Davi nasceu de novo. Eu creio, Davi nasceu de novo quando ele foi diante de Deus e reconheceu que ele tinha um coração impuro, que ele tinha uma velha natureza pecaminosa. Reconheceu que Deus tinha poder para mudá-lo e que Deus também queria fazer isto com ele. Ele nasceu de novo. Deus criou um novo coração nele, com certeza. Irmãos, quando a pessoa passa por uma educação moral e religiosa rígida, e que ela é sincera, ela passa a lutar para se livrar do pecado residente, mas não consegue. É exatamente a experiência do homem do capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, vamos ver primeiro o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Porque quando estávamos na carne, no pecado, na velha natureza, porque quando estávamos, eu só quero enfatizar esta palavra, estávamos, viu? Estávamos. Agora há pouco eu estava em casa, estou aqui, eu estava lá, estou aqui agora. Paulo está dizendo quando estávamos, ele está contando a experiência dele, né? E de tantos outros, quando estávamos na carne, na velha natureza, né? E que a nossa religião, a nossa educação, a nossa sinceridade, a gente tentava se livrar, mas não tinha jeito, era uma luta muito grande. Romanos 7, versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu vou ler aqui também para enfatizar, Romanos 7, 17. Mas o pecado que habita em mim. Veja aqui, Paulo está dizendo, o pecado que habita em mim. Ele está localizando o pecado dentro dele, é um habitante. Depois no versículo 20 ele diz, o pecado habita em mim. Depois no versículo 21 ele diz, o mal reside em mim. Situação difícil. O pecado habita, o mal habita, a velha natureza habita. Por mais sincera que seja a pessoa, não dá, tem que haver um livramento. Por isso que no versículo 24, você pode ver aí, no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Quem
quem vai me livrar? Versículo 25, aí a primeira parte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Isto. Quem vai me livrar? Ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus pode resolver. O capítulo 8, versículo 1 e 2, aí na sequência, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo nosso Senhor. Ele me livrou, Ele te livrou, não é? Ou prefere o pecado? Você prefere o pecado? Se você prefere o pecado, lamento, mas saiba que o Senhor não vai morar em você, nem você morará com o Senhor. Não vai. Então, João capítulo 14, versículos de 1 a 3, e depois o versículo 21, 1, 2 e 3 e 21. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele fala de moradas. No versículo 21, ele diz que você é a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: então, você quer morar com Deus? Você tem esperança de que Ele vem te pegar para levar, para morar com Ele? Morar com Ele na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém. Então, você só pode morar com Ele se Ele agora aqui mora em você. Você só vai para as moradas celestiais se você agora é a morada dele, se Ele mora em você, se Ele mora em você, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito habitam nesse santuário que somos nós. Essa é a grande promessa, e em torno dela circulam todas as outras promessas de Deus. Irmãos, quais são as características de uma pessoa habitada por Deus, habitada por Cristo, não é? De uma pessoa que dentro dela está o santíssimo lugar, a morada de Deus, não é? A morada de Deus desceu para dentro da gente, não é? Qual é a característica desta pessoa? Vamos voltar lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1.
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você quer que Cristo venha viver dentro de você, se você pretende que a santa morada de Deus desça para dentro de você, se você deseja ser o santuário onde Deus mora, primeiro é preciso uma purificação total, né? E Deus proveu isso para nós, irmãos, no sacrifício de Cristo. Ele se deu por nós para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para Ele, né? Não ficou nada de perverso em nós. E para terminar, Ele nos lavou com o seu sangue. Ele tirou toda a iniquidade, nos purificou e nos lavou com o seu sangue. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Então, irmãos, removida toda a iniquidade, né? Todo o pecado, toda a velha natureza, Ele nos tem como uma habitação purificada para a morada de Jesus, do Pai e também do Espírito Santo. Tudo isto, irmão, se encerra na morte e ressurreição juntamente com Cristo. O resultado maravilhoso da nossa morte e ressurreição em Cristo, o resultado é: não vivo mais, mas Cristo vive em mim, não é? Então, a primeira característica é uma purificação total, abrangente. Ele nos purificou para poder viver em nós, né? Então, você pode ler novamente o versículo 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Primeiro vem a purificação de toda imundícia, toda. Depois da purificação, então se pode falar em aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Cristo em nós, irmãos, é esse aperfeiçoamento da santidade. A vida de Cristo em nós é santidade. Ela é suficiente para nos santificar, né? E sem dependermos de mais nada, a não ser dos elementos que acompanham o processo dessa vida de Cristo em nós, dessa santificação em nós, que é o Espírito, a verdade, né? A palavra, a correção divina e o sangue de Jesus. Mas tudo isto está em Cristo mesmo. Vamos ver o versículo 2. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Então, uma pessoa que é morada de Deus, ela é santa, ela é pura. Irmãos, uma pessoa que é morada de Deus, ela é isto aqui que o apóstolo disse: a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, né? De ninguém buscamos o nosso proveito, viu? Ele não fez injustiça com ninguém,
é o que ele está dizendo. Ele não corrompeu ninguém. Ele não corrompeu com o seu comportamento imoral e pecaminoso. Ele não corrompeu com ensinos deturpados. Viu? Ele não tirou vantagem de ninguém. Ele agiu de maneira honesta com todos. A pessoa em quem Cristo vive não é escroque, não é safada, viu, irmãos? Não é mentirosa, desleal, não é. Paulo falou que ele não fazia injustiça com ninguém. Por que ele não fazia injustiça com ninguém? Porque Paulo observava as leis, os direitos humanos? Não, ele observava sim. Mas o motivo de não fazer injustiça com ninguém, esse motivo está baseado na vida de Cristo nele. Irmãos, a vida de Cristo nele, porque Cristo vivia nele a vida justa, a vida de retidão, a vida santa, Então, qualquer movimento nosso em direção de quem quer que seja, tem que ser com retidão. Quem é habitado por Deus não faz mal a ninguém. As pessoas ficam desgostosas com a gente, não porque fizemos o mal para elas, mas porque pregamos, irmãos, a palavra de Deus, mexemos na ferida. Então elas ficam bronqueadas com a gente. Se você está fora do refúgio, você está perdido. Você tem que estar no refúgio. Você tem que estar em Cristo, Cristo em você, Ele vive em nós. E versículos 13 e 4. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Exatamente. A expressão que está aí no verso 4, transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Olha só, júbilo. E não era pouco não, ele fala aqui de transbordar, transbordar. Você colocou água no balde, encheu e começa a derramar. Entende? Então, ele está dizendo, eu fico transbordante de alegria, de júbilo em toda a nossa tribulação. Transbordar de júbilo nas fraquezas. E quando tudo está contra a gente, só se Deus estiver habitando em nós. Só se Ele estiver vivendo, irmãos. Só se Deus estiver vivendo. Mas não é essa a promessa que Ele nos fez? Habitarei neles, morarei neles, vou morar em vocês, vou habitar em vocês. Precisamos crer no que Deus nos promete em sua palavra, não é? Não dê chance à tribulação de ser qualquer coisa, senão bênção de Deus para a sua vida. Não dê chance para a tribulação, o sofrimento, ser alguma coisa a não ser bênção de Deus na sua vida, na nossa vida. Quando a tribulação bater na sua porta, abra com alegria.
ao invés de ser atribulado, você atribule a tribulação. Se for injustiça, considere um privilégio, porque Jesus também passou por injustiça, não é? Você é morada de Deus ou habitação do pecado? Finalmente, irmãos, o meu desejo é que continueis progredindo cada vez mais no Evangelho da graça de Deus. É o meu desejo. Amém?